por essa enfermidade, Senhor, acalmete para o desenho de dor. Ah, Jesus querido, mas Tu és, ó Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Amém? Apocalipse 3,15. Glória a Deus. Vamos lá então. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. De novo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Amém? Vamos orar então mais bastante, fazer mais uma oração. Sei que vocês vão orar, buscar a Deus. Nós vamos buscar mais a presença do Senhor. Nesta oração, nessa oração e nas orações que vocês forem fazer, eu peço para vocês orarem em favor do estacionamento aqui da nossa igreja. Só ora. Deus prepara para nós. Deus faz uma obra ali. E nós queremos, né, que Deus faça uma obra. O estacionamento está vendendo. E nós precisamos que Deus primeiro entre com providência, né, para que, através da providência de Deus, tocar no coração da nossa diretoria, para comprar esse estacionamento. Aí nós ficamos mais tranquilos aqui sobre essa parte. Amém? Porque, meus irmãos, se está à venda, e se uma construtora comprar, nós vamos ficar aqui em meio prédios. E aí, microfone zero. Aqui não vai ter que, até a oração aqui não pode ser complicado para quem está do lado. Então nós precisamos orar. Quem crê que Deus pode dar a vitória para nós? Amém. Você crê? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo, que estamos na Tua presença nesta manhã, ó Pai, para Te agradecer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa casa, por nossa família. Senhor, venho Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui orando, de estar aqui buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua face. Deus, faz a obra, Pai, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Faz a obra, Senhor, na vida dos irmãos, na casa, no lar, na família deles também. Senhor, coloca por terra todo impedimento, todo embaraço. Meu Deus, tudo aquilo que queira atrapalhar, Senhor Deus, a vida espiritual, financeira, moral, física, Senhor, que o Senhor possa tocar nos meus irmãos e minhas irmãs. Pai querido, eu peço, Senhor, porta aberta. Nós pedimos, a igreja pede, Senhor, meu Deus, em favor aqui no estacionamento, que o Senhor venha abrir a janela dos céus, Pai, tocar no coração da nossa diretoria, Senhor, toca no coração ali dos nossos diretores, ó Pai, para que eles possam, meu Deus, ó Pai, abrir ali as mãos, Senhor Jesus. Sabemos que a Tua obra, Senhor, precisa aqui, ela necessita, Senhor, de uma forma grande, Pai. Essa obra, ela tem que crescer, ela vai crescer, meu Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, tocar ali, fazer a obra, repreender todo o mal, dar a vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder que há no Teu sangue, Senhor, há poder no Teu sangue, ó Pai, há poder no Teu sangue, Jesus, para confirmar o Teu milagre, ó Deus, há poder no Teu sangue, Jesus, para confirmar a bênção, Pai. Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, abençoando, Senhor, a Tua igreja, abençoando o Teu povo, Pai, que ajuda a Sua obra, aqueles são dizimistas. Apocalipse capítulo 3, 14 ao 20, a mordidão espiritual. Vamos ouvir sobre isso, vamos saber o que é mordidão, né? Mordidão espiritual, vamos saber o que é essa palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Fica de pé, vamos lá, todos juntos.
Glória. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 20. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vamos lá. É Apocalipse 3. 14 ao 20. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e que te vistas, ou melhor, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Amém? Pode sentar. Pode glorificar. Pode glorificar a Deus. Meus irmãos, glorifique. Aleluia. Glória a Deus. Vamos saber um pouco sobre isso, sobre a mornidão espiritual. Existem três fases: quente, morno e frio. O do meio é o pior, porque o morno é difícil ser quente, o morno é difícil também voltar a ser frio, porque o frio pode se esquentar, mas o morno não. Então nós vamos aprender sobre isso, porque é necessário nós entendermos. Essa mornidão espiritual, ela está entrando, ela está vindo devagarzinho, né? Essa mornidão espiritual está entrando aos poucos, bem devagar. Aleluia. E quando eu falo de mornidão espiritual, eu não falo de grito, de pulo, de sapateio, não falo disso. Eu falo daquilo que está dentro de nós, nosso coração que ferve, ou deve ferver com a palavra. Nosso coração tem que ferver quando nós falamos da palavra de Deus. Lembra dos dois discípulos ao caminho de Emaús? O que eles falaram entre eles depois? Nós não sentimos o nosso coração queimado, porque a palavra de Deus faz o nosso coração queimar. E quando a palavra de Deus não tem livre curso e acesso, aí vem a mornidão, e isso é prejudicial à saúde espiritual, e o morno é difícil lidar com ele. Amém? Amém, Jesus. Sabe, uma pessoa mais difícil de lidar é com o morno, Glória a Deus. porque ele acha que ele está bom, não é? Ele acha que está tudo bem do jeito que ele está. Glória a Deus.
E aí quando vai repreender, não aceita, ele acha que ele já está no patamar já considerável. E é por isso que é difícil lidar com o crente morno. É melhor lidar com o frio e o quente. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Mas vamos lá. A mornidão espiritual leva o crente à soberba, a iniquidade e a apostasia contra Deus. Está vendo? Olha que a mornidão espiritual leva o crente. Leva o crente à soberba. Tem muitos crentes soberbos. Leva também ao pecado, à iniquidade e também se apostata de Deus. E o morno é difícil ele chegar lá, ele se esfriar, como eu disse, e se esquentar, porque ele acha que ele já está no patamar certo. Quem dá glória a Deus? Uma reflexão: numa igreja avivada pelo Espírito, a presença de Jesus é vivida e graciosa, é vívida e graciosa, capaz de transformar o mais vil pecador. Olha aí, presta atenção: uma igreja avivada pelo Espírito, a presença de Jesus é vívida e graciosa, capaz de transformar o mais vil pecador. Oh, glória a Deus! Aqui nós temos o crente em estado de mornidão. Olha aí. Primeiro, ele hesita entre dois pensamentos. Aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Tiago. Vou ler aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 6, fala sobre o crente morno. O crente no estado de mornidão, ele hesita entre dois pensamentos. Tiago, vamos lá. Glória a Deus, quem tem glória a Deus aí? Tiago, capítulo 1, e versículo 6. Diz assim, olha, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. O crente morno, ele hesita entre dois pensamentos. Ele duvida. Então, ele é levado como semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Ele vai onde for, né? Ele não tem uma mente formada em Cristo, né? Ele vai para uma parte, vai para outra. Esses são os crentes mornos. Segundo, o coração está sempre dividido. Oséias capítulo 10, versículo 2, parte A. Oséias capítulo 10. Glória a Deus. Vai dando glória aí, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 10 de Oséias, e versículo 2. 2, parte A. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Olha em Oséias capítulo 10, versículo 2, parte A. Aqui também no terceiro, serve ao Senhor parcialmente, segundo Crônicas 25, 2, parte B. Segundo Crônicas, depois de segundo Reis, segundo Crônicas capítulo 25. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Glória a Jesus. 2b. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro, parcialmente, né? O 4 é um bolo que não foi virado. Oséias capítulo 7, versículo 8, parte B. Oséias, novamente Oséias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oséias capítulo 7, versículo 8, parte B.
Diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Quer dizer, morno. Ele se mistura. O crente verdadeiro, ele não se mistura, né? Como assim? Ele não faz o que o mundo faz, ou ele não é levado pelas concupiscências do mundo. Então ele anda conforme a vontade de Deus. Esse é o crente quente. Introdução. Por causa da sua prosperidade material, a igreja de Laodiceia parecia estar vivendo um tempo de grandes bênçãos. Todavia, é severamente repreendida pelo Senhor Jesus, onde Jesus diz assim: porque és morno, em Apocalipse 3,16, ele diz: porque és morno e vomitar-te-ei da minha boca. O que isso significa? O que é ser morno? O crente frio não demonstra mais interesse pelo reino de Deus, por estar comprometido com o mundo. Mateus 24:12. Mas o que significa ser morno? Este é o tema central da nossa lição. Estudaremos a respeito deste estado de morbidez. Morbidez quer dizer um caráter de mórbido, enfraquecido, doentio, espiritual. E a receita que Jesus prescreve para combater. Nós vamos aprender aqui agora sobre isso. Precisamos estar atentos aí. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Jesus aqui ele adverte o pastor, o anjo da igreja que está em Laodiceia. No versículo 14 de Apocalipse 3, no verso 14, o Senhor Jesus não se dirigiu diretamente aos crentes laodicenses, não se dirigiu diretamente aos crentes da igreja de Laodiceia, mas ao anjo da igreja, o pastor, pois ele é o responsável pelo estado espiritual da igreja. Isso não anula evidentemente a responsabilidade de cada crente diante de Deus, claro. Romanos capítulo 14, versículo 12. Quanto ao pastor, além de prestar contas de si mesmo ao Senhor, o mesmo fará em relação à igreja que Jesus lhe confiou. Aí estão os versículos aí. Ele é o apacentador e o vigia do rebanho. Isaías 21. Razão pela qual deve ser o exemplo para a sua igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Primeiro, Jesus fala para o anjo da igreja que está em Laodiceia sobre como a igreja estava. Na verdade, eu acredito que o próprio pastor também já estava ali morno, porque ele estava ali olhando só para as coisas materiais, né? Como ele dizia aqui, a Laodiceia é uma cidade rica. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Os irmãos tinham muita condição. Sabe que às vezes hoje muitas pessoas acham que por causa de ter riquezas e estão na igreja e tem riquezas materiais, tem muita gente que se apostata da fé. Ele acha que porque ele tem é porque Deus está com ele. Ele acha que porque ele não é errado ter, não, claro que não. Só que se não olhar para as coisas espirituais, se começar a olhar somente para os bens, é igual as igrejas estão pregando hoje por aí, igual os pastores estão pregando hoje por aí. Se não tiver um carro bom, uma casa boa, não é um pastor verdadeiro. O pastor anda com o carro só na prova, né? E se não tem uma casa para morar, já começa a dizer que esse não é um pastor, porque o pastor ele tem que ter, ou o membro da igreja fiel a Deus, que é fiel no dízimo, na oferta, nos votos, tem que ter
tudo de bom e de melhor. E aqui nós vemos que essa igreja estava bem assim. A igreja de Laodiceia, eles eram muito ricos financeiramente. Só que Jesus chamou eles de mornos. Sabe por quê? Porque eles estavam achando que pela riqueza que eles tinham, é porque Deus estava com eles. Aleluia. É porque o Espírito Santo estava com eles. Eles se julgavam bem. Nota aí o que ele falou. Até o pastor, né? Nota assim, olha. Ele dizia assim, olha o que ele dizia: sou rico, nós somos ricos e estamos enriquecidos, de nada temos falta. Aí vem o Senhor e diz: vocês estão achando que vocês estão bem? Ele diz: não sabes que és um desgraçado, quer dizer, sem graça, que não tem mais a graça de Deus, se chama desgraçado. É aquele que perdeu a graça. Já não sabe que vocês perderam a graça, que vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. Olha quanta coisa ruim que estava neles, porque eles já estavam achando que estava tudo bem. O morno, irmão, ele acha que está tudo bem, agora está tudo maravilha. Não, ele esquece que o dia a dia é uma batalha espiritual, é uma luta constante, porque somos soldados e cada momento vem uma batalha espiritual. O diabo vem contra nós, o mundo vem contra nós, a nossa carne é frágil e quer pecar também. E essa vigilância, Jesus, ele quer que a igreja tenha pastor e a igreja tenha. Aleluia, Jesus. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Jesus se apresenta à igreja, no versículo 14, parte B. Isto diz o Amém. Para a igreja morna, Jesus se apresenta como o Amém. Assim seja. Ressaltando a fidelidade e a verdades divinas. A igreja de Laodiceia não tem firmeza de propósito. Era vacilante e sem poder. A ela Jesus se apresentou também como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o modelo invariável e imutável para todos os crentes. Jesus falou, Jesus veio falar com essa igreja de Laodiceia. Jesus veio falar com essa igreja que estava morna. Jesus veio falar com essa igreja que estava aí com a sua vida achando que estava tudo bem, e na verdade não estava bem. Porque quando está bem é quando nós temos uma vida espiritual abundante, é quando nós temos o amor de Deus dentro do nosso coração para superabundar, e todos que verem possam também glorificar o nome do Senhor nosso Deus, através do amor que nós temos para com Deus e para com o próximo. Quem dá glória aí? Glória a Deus, aleluia. Deus não nos dá as coisas para nós se preocuparmos só conosco. A igreja de Laodiceia, eu acredito que estava ali achando que está tudo bem, ninguém faltava nada ali, mas eles estavam esquecendo daqueles que estavam lá fora, estavam esquecendo daqueles que estavam ali frios no mundo, no pecado. E a igreja morna, ela acha que ela está tudo bem, esquece daqueles que estão frios, que estão lá no mundo, no pecado, melhor, que não conhece a Deus ainda e que precisa conhecer. A igreja morna, ela está batendo no peito, dizendo: nós somos salvos em Cristo Jesus, nós não temos falta de nada, nós temos todos os dons do Espírito Santo, nós pregamos e Deus opera. Não é isso, não é isso, não é isso. Aqueles que estão na presença de Deus, eles não olham só para si, eles olham para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão no mundo, e eles querem também. Essa igreja quente, ela quer ver as pessoas também se esquentando. Aleluia, Amém? Jesus, glória a Deus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele está se apresentando. Os últimos dias, Jesus, ele está se apresentando às igrejas.
Ele está mostrando aí para as igrejas, para nós, para os servos de Deus, aonde nós devemos estar, qual é a nossa posição. Qual é a nossa posição diante do mundo cheio de pecado, diante de uma sociedade que se perdeu o valor do caráter verdadeiro. Hoje aqueles que são mentirosos são mais valorizados. É verdade, é uma realidade. Aqueles que falam a verdade nua e crua, aquela verdade que machuca às vezes, muitos não querem saber dessa verdade, que é a verdade que mexe com o ser humano, que faz ele acordar para a vida, acordar para as coisas de Deus. E muitos não querem isso, muitos querem ser enganados, não é? A amor de Deus tomou conta das igrejas. A amor de Deus tomou conta das pessoas que não querem ouvir mais a verdade de Deus, não querem ouvir mais falar sobre o pecado, sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre a vanglória, sobre a exaltação. Muitas pessoas não querem mais ouvir, porque já acham que está bem, estou participando da ceia, não ganha alma para Jesus, não vê uma alma salva a vida inteira aí na igreja, nunca ganhou uma alma. É morno, não ganha alma, é morno, e não discipula ninguém, não consegue ganhar nenhuma pessoa para o reino de Deus. Nós precisamos acordar. Não acho que nós vamos entrar no céu com a mão abanando, sem mostrar os frutos também do Espírito Santo, que são o amor, a fé, a benignidade, a misericórdia, a temperança. Cadê isso em nós? Cadê o fruto do Espírito em nós? Para que esse fruto do Espírito venha atrair pessoas para o reino de Deus. Estamos infrutíferos. Nós precisamos frutificar. Aleluia, Jesus. Nós só falamos dos outros, só falamos das outras pessoas, e nós estamos aqui parados, só orando e jejuando. Tudo bem, glória a Deus, mas cadê o discípulo? Cadê o discípulo para Jesus? Cadê uma pessoa que você ganhou e permanece na igreja firme com as palavras de Deus que saem da sua boca? Glória a Deus. Reflexão. O que acontece muitas vezes é que quando estamos muito supridos das dádivas providenciais de Deus, temos pouco da sua graça, contentes com a terra, ficamos satisfeitos sem o céu. Meu Deus. O que acontece, reflexão, o que acontece muitas vezes é que quando estamos muito supridos das dádivas providenciais, as providências de Deus são bastantes, temos pouco da sua graça. E contentes com a terra, estamos contentes aqui. E ficamos satisfeitos sem o céu. Meu Deus. Não. Nós não estamos satisfeitos, não. Sem o céu, não podemos estar. Segundo tópico, amor de Laodiceia. Quando Jesus disse aí no capítulo 3, versículo 15, eu sei as tuas obras. Será que Jesus conhece nós? Será que Jesus conhece as nossas obras? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Os crentes de Laodiceia viviam de modo desordenado, carnal e autoconfiante em seus recursos. Não eram contrários ao Evangelho, porém não viviam de acordo com a palavra de Deus. Eram mornos. Aos crentes laodicenses, o Senhor Jesus inicia sua mensagem de advertência declarando que conhecia plenamente as obras que eles praticavam. Ele vê tudo o que se passa nas igrejas. Olha aí, Deus conhece, Ele sabe. Não adianta nós falar com a nossa boca. Tem muita gente que fala aí, mas dentro, na verdade, não há uma prática. Às vezes podemos falar bastante, só que a prática está sendo pouca prática.
Quem que pratica o amor aqui? Aleluia, Jesus. Diariamente. É preciso praticar o amor e a misericórdia. Às vezes nós negligenciamos isso. Praticar o amor. Existem várias formas de praticar o amor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Eu posso dizer que amo a Deus. Sim, você pode dizer que ama a Deus. Só que quando um irmão seu, um irmão que está do teu lado, um irmão que está dentro da igreja, ele precisa de alguma coisa, você precisa demonstrar esse amor para com ele também. A igreja precisa demonstrar esse amor para com o próximo. Irmãos, nós não podemos ficar aqui trancafiados em quatro paredes. Há uma dificuldade em entender sobre isso, sobre ficar só dentro da igreja, praticar as coisas boas só aqui dentro. É fácil demais. Mas quando estamos lá fora, ninguém precisa saber. Mas você tem que ter o amor de Deus e demonstrar isso lá fora. Sabe por que a igreja cresce? Você sabe por que uma igreja cresce, irmão? Vocês sabem? Quando demonstra o amor um para com os outros. As pessoas que estão lá de fora estão cheias de confusão e contenda. Lá fora é cheio de confusão, cheio de contenda, cheio de mortes. Um fala do outro. Lá está cheio. Se eles entrarem aqui dentro e ver só isso, ouvir só essas coisas, eles não vão querer ficar dentro dessa igreja, irmãos. A igreja de Cristo precisa acordar para as boas obras. Aleluia, Jesus. Precisa acordar primeiramente para o amor de Deus verdadeiro, não o amor fingido, não o amor falso. Existe o amor falso e o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que está ali para perdoar, ser perdoado, está ali para estender a mão, não importa de que situação, não importa se a pessoa gosta de você, se não gosta de você, você vai estender a mão para aquele que está precisando, sempre. Ah não, Deus é que sabe, Deus faz a obra. Não, tem coisas que é para a igreja fazer, não é para Deus. Deus não vai descer aqui para fazer o que nós temos que fazer. E aí nossas obras, como que está? Como que nós estamos? Mornos? Ou nós estamos quentes? Ou estamos frios já? Já esfriamos no amor. Aleluia. Amor um para com os outros, tá? Será que nós já esfriamos esse amor? Nós estamos vendo essas coisas acontecer. E por isso essa mensagem é uma mensagem boa para nós. Não só para mim e para vocês que estão aqui, mas para uma igreja em geral. Precisaria estar aqui os membros, né, da igreja. Porque tem membros da igreja que vêm na igreja uma vez por mês. Pode vir mais. Não estou dizendo para os que estão enfermos. Perdeu a graça, irmãos. E ainda bate no peito e fala mal dos crentes de outras igrejas. É horrível ouvir isso. Tem pessoas que vêm poucas vezes na igreja, não gostam de se unir com os irmãos, não gostam do fulano, não gostam de ciclano. Eu não gosto de ouvir a irmã Francisca, é muito direta, ela fala muito, nossa Deus, eu não gosto de fulano tal, não gosto de ciclano, vem uma vez só, às vezes só não ceia. Tem irmãos que não conseguem vir, tem irmãos que estão doentes, a gente tem tudo, mas nós estamos vendo que os membros da igreja não gostam. Eu falo a verdade para vocês, tem muitos irmãos que batem no peito e está no céu. Eu digo é muito perigoso isso, porque nós estamos vendo irmãos que batem no peito que está no céu, mas tem a língua muito grande. Isso não vai para o céu, não vai mesmo. Tem irmãos que faz contenda, gostam de uma contenda terrível. Ele começa a falar para um aqui, o outro vai falando para o outro, vira um fermento dentro da igreja, com confusão. Esse irmão não está no céu, não está no céu, vai ter que voltar, reconhecer que está errado, retroceder, reconhecer os erros, pedir perdão para as pessoas que ele tem ofendido, tem magoado e tem tentado quebrar, derrubar, para que essas pessoas voltem a ter o Espírito Santo de Deus.
Aleluia, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é de confusão, não é de contento. O Espírito Santo de Deus é de paz, de amor, de alegria, é de gozo. O Espírito Santo não é esse Espírito Santo que muita gente está pensando por aí, não. E nós estamos vivendo uma igreja que precisa de uma mudança interior. Está tudo bem por fora, mas por dentro está oco. Por dentro está um sepulcro aberto. Precisam mudar. Estão órfãos espiritualmente, estão achando que o céu já está ali, eles já estão no céu, mas na verdade eles estão mais longe do céu do que uma pessoa que está fria e que pode esquentar. Quem está me entendendo? É sério mesmo isso que Deus fala com a gente. É sério que Deus fala comigo. É sério que Deus está falando com você. Amém? Laodiceia tornava-se insuportável para Deus. Olha para vocês. No realismo surpreendente, o Senhor acrescenta: tomaras que fora frio ou quente. É compreensível que o Senhor deseje uma igreja quente, mas uma igreja fria parece um contrassenso. Quer dizer, dito a um fato contrário do consenso. Isso só se explica se este último estado foi pior do que o anterior. Então é algo muito sério aqui. O frio pode se esquentar, não é? Às vezes você vê uma pessoa, até ela mesma não reconhece: olha, eu estou frio espiritualmente, eu não estou bem. Às vezes pode ser por falta de entendimento também sobre isso. Às vezes tem pessoas que estão passando luta espiritual e falam que está frio, né? E às vezes é uma luta, e às vezes é uma prova que ela está passando. Isso não é frieza. Frieza é uma pessoa, ela deixar de orar, deixar de não quer vir mais para a igreja, está na sua casa, no conforto do seu lar, e ela pode esquentar. Pode ou não pode? Isso depende muito da nossa ajuda também, né, de um irmão fervoroso espiritualmente e que consiga trazer de volta essas pessoas para se esquentar no rebanho. É a mesma coisa de uma ovelha que sai do frio. Quando estão no rebanho, estão todos quentes ali, né? No mesmo espírito, estão se esquentando as lãs, né? Estão todos juntos ali. Agora, o frio é aquele que se escapa do rebanho e vai para os valados, um lugar de frio, à noite, né, no deserto, e precisa da igreja se desprender ali daquele calorzinho maravilhoso e sair para tirar lá do lamaçal do pecado essa ovelha que desgarrou, que está fria, que precisa se esquentar. Aleluia! Então nós vemos isso, e eu digo que aqueles que estão frios podem se esquentar. Aleluia, é mais difícil, mas pode também mudar. Mas o molho é mais difícil. O molho fica orgulhoso. A pessoa molha, ela é orgulhosa espiritual, porque ela acha que já está tudo bem. Não está, irmãos. Nós precisamos chegar lá. Ainda não chegamos no céu, então nós precisamos estar firmes na presença de Deus. Terceiro, vomitado por Deus. Ai, meu Deus. Versículo 16 do capítulo 3 de Apocalipse. Como o crente morno não permite que Deus opere plenamente em sua vida, é vomitado pelo céu. Segunda figura usada no Apocalipse: somente quem já se sentiu rejeitado por Deus pode avaliar como é terrível. Aí vamos lá. Davi e Saul, em consequência de seus pecados, passaram por situações de abandono por parte de Deus. Aí Salmo 51, 8, 12, e 1 Samuel 28, 6 e
16. Vocês viram aí como que Saul, primeiro foi Saul que passou, teve um abandono, né? Foi abandonado. Por que foi abandonado? Rejeitado. Rejeitado e abandonado é a mesma coisa. Por que ele foi rejeitado? Porque primeiro ele rejeitou. Primeiro ele rejeitou a Deus. É uma pessoa morna que rejeita os conselhos de Deus. E o que aconteceu com Saul? Foi morto. Saul não teve a mesma sorte que Davi, porque Saul não se arrependeu. É preciso se arrepender. Irmãos, nós precisamos se arrepender. O morno pode voltar à vida? Pode voltar a ser fervoroso? Pode. Eu sei que é um pouco mais difícil por causa do orgulho. O orgulho de Saul não deixou ele se arrepender. Mas e Davi? Ele pecou. Davi era segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou 2 pecados. Quais foram eles? Homicídio e adultério. Por que Davi não foi apedrejado? Uma certa feita, ele ficou bastante tempo se humilhando. Uma certa feita, ele estava ali, nesse momento de humilhação, ele disse para Deus: não retire de mim o teu Espírito Santo, torne a dar a mim, aleluia, Jesus, a alegria da salvação. Porque ele estava ali como rejeitado, mas Deus estava vendo ele, claro. Mas ele se humilhou, e Deus o levantou de volta. Saul não se humilhou. Saul não aceitou a repreensão de Deus. Então a diferença, há muitas pessoas que podem estar mortas espiritualmente, mas que aceitam a correção de Deus e se arrependem. Mas tem muitas pessoas que vão até a morte e não se arrependem. Amém? Não vamos chegar nesse estado. Deus opere plenamente em sua vida. É vomitado pelo Senhor. Segunda figura usada no Apocalipse. Somente quem já se sentiu rejeitado por Deus pode avaliar como isso é terrível. Como eu falei de Davi e Saul. Uma reflexão. A mornidão espiritual dos Laodicenses cegava-os a tal ponto que nus pensavam estar vestidos. Olha aí. Miseráveis e consideravam-se ricos. Contudo, o Senhor não vê o exterior, presta atenção, mas o íntimo de sua igreja. De novo, a mornidão espiritual do Laodicense cegava-os a tal ponto que nus, eles estavam nus e pensavam estar vestidos. Eles estavam miseráveis e consideravam-se ricos. Contudo, o Senhor não vê o exterior, mas o íntimo de sua igreja. O Senhor está olhando para onde? O Senhor falou com Samuel, quando Samuel ia ungir, foi para ungir Davi. Ele não sabia quem é aquele ungido, mas estava passando perante ele várias pessoas, vários filhos de Jessé, fortes, valentes de guerra. E ali Samuel achava, acho que é esse aqui é um. Mas ali Deus não quis Deus quis Davi. E ali ele disse para Samuel: Samuel, você está olhando com os seus olhos, eu vejo com os meus. Você olha o exterior e eu vejo o interior. Eu julgo o interior de cada um. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele ladrão ali na cruz, vocês sabem por que ele foi salvo? Porque ele se entregou interiormente, ele se arrependeu. E Cristo, quando Cristo diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso, não foi só pelas palavras dele, foi porque o coração deles tinha sido mudado. Aleluia, Jesus. Porque Jesus não se contenta com palavras, ele se contenta com
atitudes que está dentro de nós. Quais são as nossas atitudes no nosso dia a dia, meus irmãos? Grande Deus. Ô glória! Causas da mornidão. Existem as causas aí. Primeiro, apego à prosperidade material. A igreja de Laodiceia, localizada num próspero centro comercial, disse a vocês, é uma cidade rica. Ela estava apegada à riqueza. Em vez de serem gratos a Deus, aqueles crentes preferiam viver de modo egoísta, secular e carnal, resultando, a riqueza material era acompanhada de miséria espiritual. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Então nós vemos aqui que eles viviam de modo egoísta, secular e carnal. A riqueza material deles era acompanhada por uma miséria espiritual. Então quer dizer o quê? Que eles estavam fartos das coisas terrenas, mas espiritualmente eles estavam miseráveis. Precisavam ser alimentados. Eles precisavam do alimento espiritual. Alimento da carne, alimento físico, eles tinham muito. Mas Deus queria que eles tivessem também o alimento espiritual para a vida deles. É necessário, irmãos. Nós não vivemos só da vida material. Eu falo bastante isso em casa, falo bastante isso com meus filhos. Porque às vezes jovens, eles desejam bastante coisa, é bom. Desejam ter sua formação. Mas eu falo sempre, minha filha, que está lá na Suécia, deseja bastante ser reconhecida, ali no país, que ela não é reconhecida, precisa do visto e tal. Mas eu falo para ela, além de ser reconhecida, primeiramente tem que ser reconhecido por Deus. O que Deus está olhando para nós? O que Ele está vendo dentro de nós? Qual que é o nosso objetivo aqui na terra? É só coisas materiais? Eu posso ter, se Deus me der, só que eu não posso me envolver só com isso. Se eu ficar ligado só nessas coisas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vivi, desde quando a gente estava no mundo, nós passamos muitas dificuldades. Hoje eu falo com a minha esposa, eu estou na bênção. Nós estamos muito abençoados, por mais que venha os perreios financeiramente. Mas eu digo para ela, nós somos abençoados sim, porque lá quando eu morava no sítio, nós comíamos arroz, porque não tinha mistura. A mistura que a gente pegava, então, pela graça de Deus, era tudo ali no cafezal, serralho, não sei se vocês lembram, eu comia aquilo, broto de abóbora, como um quilo. A gente não tinha comida às vezes. Assim, tinha arroz e feijão, nunca faltou, graças a Deus, mas carne que a gente come hoje, não tinha isso. O frango, irmão, você comia de domingo, e o frango comia de domingo não era nem frango, já era pintinho, porque dava tempo de crescer. Eu lembro de tudo isso. Então essas coisas, graças a Deus, eu me prendo a isso. Eu não me prendo. E eu creio que vocês também, muitos de vocês também não se prendem, não devem se prender. Porque bens materiais vão ficar. A gente precisa ter essa percepção, entender isso. As coisas aqui vão ficar. Se nós estamos passando lutas financeiramente, problemas, às vezes na saúde também, nós devemos continuar firmes, quentes, buscando a Deus, porque nossa vida aqui é passageira. Tem muita gente que estão aí, bem de saúde, só que não tem salvação. Eu não quero ter uma saúde e não ser salvo. Podemos até não ser muito bom de saúde, temos algumas dificuldades, alguns problemas, mas o importante é a salvação em Cristo Jesus, é nós estarmos ligados com Ele, é nós estarmos buscando Ele, estamos aqui juntos, reunidos, ter prazer em reunir um com o outro, falar de Deus. Glória a Jesus! Aleluia, Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo que está dentro de nós, no nosso coração.
Segundo aí, autossuficiência é o que causa mornidão. A igreja representada pelo seu pastor dizia: e de nada tenho falta. Há pessoas que, quando pobres, acham-se apegadas a Deus e a sua palavra e a igreja. Porém, quando Deus lhe concede prosperidade material, tornam-se egoístas e ingratas, deixam de dar prioridade à vida espiritual para se envolverem com as coisas materiais, esquecendo-se completamente de Deus e da sua casa, ou de sua casa. Não é assim hoje em dia? Irmãos, tem pessoas que veio no mundo, não tinha nada, aí depois vem para a igreja, Deus restaura, Deus prospera, Deus supre as necessidades. Aí essas pessoas vão perdendo essa graça, entendendo, achando que é pelos seus méritos. Eles acham que é pelos seus méritos que eles têm alguma coisa, acabam esquecendo, sendo ingratos, esquecendo que foi Deus que deu. E se Deus deu, Ele também pode tomar, não é? Glória a Deus. Jó falou: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.